E aí, está interessado em aprender um pouquinho mais sobre lógica? Então fique comigo para que nesses próximos vídeos você entenda um pouco mais sobre a lógica proposicional, bem como a lógica de predicados, e assim compreender um pouco mais como construir argumentos válidos e fugir dos argumentos falaciosos, saber identificá-los e assim aplicar no seu dia a dia. Faz parte do conteúdo do bacharelado em tecnologia da informação, e aqui a gente vai fazer uma breve introdução sobre lógica, mais especificamente, obviamente, sobre a lógica clássica. Tá? Então, o que vem na sua mente quando você pensa na palavra lógica? Vou dar um tempinho aqui para que vocês pensem sobre isso. Ok, nas outras vezes que a gente vem apresentando esse tipo de conteúdo, eu faço essa pergunta dentro de uma sala de aula, algumas palavras são comumente apresentadas. Então, geralmente é muito falado sobre a questão de óbvio. Quando a gente fala é lógico, é óbvio, é claro, né? Então, claro, clareza, sempre vem à tona quando a gente fala em lógica, logo vem essa associação. E se vem essa associação com clareza, vem uma clareza porque o raciocínio é um tipo de raciocínio que é trivial. Trivial é outra palavra que vem comumente, mas se o raciocínio é trivial, o raciocínio é outra palavra que geralmente se fala quando se pensa em lógica, se pensa em raciocínio, razão, racionalidade. E aí cartesiano, como pensamento cartesiano, às vezes é citado também. Quem conhece um pouco mais sobre lógica vai falar sobre silogismo, que é uma forma de regra de inferência ou, podemos dizer, tipo de argumento, um modelo de argumento, que tem duas premissas e uma conclusão. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso, mas também às vezes aparece essa palavra de silogismo, né? E as questões de verdadeiro ou falso, ou valor, verdade, falsidade. Quem conhece um pouco mais de lógica também vai lembrar de raciocínio, então vai lembrar de argumento, e vai perceber que existem argumentos válidos, vai falar em falácia, os argumentos quando são falhos, e se é um argumento tem um mecanismo aí, como eu falei, de silogismo, às vezes é apresentado também a questão de inferência, e se é inferência e argumento, é porque eu tenho um conjunto de frases ou sentenças ou declarações que são antecedentes e outras que são consequentes, né? E se tem uma consequência, eu tenho uma conclusão, então tem um de para, ou a questão de método também às vezes é apresentada. Então todas essas palavras realmente têm muita relação com o conceito do que é lógica, e de fato os primeiros estudos relacionados a isso, inclusive já colocando também questões de paradoxos, veio no século V, IV a.C., na Roma e Grécia Antiga, onde tentava se relacionar métodos lógicos de inferências e padrões de argumentos, análise de sentenças, verdades e falácias, bem como até os paradoxos de Sócrates e do mentiroso. Quem tiver um pouco mais de dúvidas sobre paradoxos, né? Vale muito a pena começar a conhecer sobre o paradoxo do mentiroso, por exemplo, que abrange afirmações paradoxais como: quando eu falo, eu estou mentindo agora, ou então, esta afirmação é falsa. Se eu assumir que ela é verdadeira, então ela é falsa. Então, se eu assumir que ela é falsa, então, se ela é falsa, que é falsa, então ela é verdadeira. Esse é um exemplo e variações do próprio paradoxo do mentiroso, que começou-se a discutir bastante ainda na Roma e Grécia Antiga. Além dessas questões de análise de argumentos e análise de sentenças, a lógica, na verdade, ela começou a ser estudada como disciplina sistemática mesmo a partir de Aristóteles. E aí já veio até a questão dos conceitos de silogismos, que a gente veio apresentando inclusive no slide anterior. O silogismo é um tipo de argumento dedutivo lógico, onde, como vocês viram, ou se não viram, pode ir atrás do vídeo sobre raciocínio dedutivo, tá? Onde a gente viu que um argumento ele era uma construção de uma sequência de afirmações declarativas, onde a última ela é chamada de conclusão e as anteriores elas são chamadas de premissas, né? Então,
elas podem ser todo esse conjunto de coisas, mas o que vem a ser esse conjunto de itens que são itens que formam a estrutura das teorias? Em primeiro lugar, definição. O que vem a ser uma definição? A definição, como a própria palavra já nos apresenta, né, é o significado de algo que é muito importante e fundamental dentro de uma teoria científica. Então vocês vão ver na física a definição do que é força, do que é massa, do que é velocidade. Então você vai ter várias dessas definições. A definição do que é uma função na matemática, o que é uma relação. Então tudo isso vai se dar a partir de definições. O que é conjunto, inclusive, uma definição do que é conjunto. Aquelas afirmações declarativas que são verdades inquestionáveis, que não se questiona o porquê e simplesmente são verdades, a gente chama de axiomas. Tá? São verdades que, se não são questionadas, elas não precisam, inclusive, ser provadas. Tá bom? Então, em outras ciências exatas, vão vir, inclusive, como sendo chamado de postulados ou leis, né? Como as leis de Newton. São verdades que não foram necessárias serem provadas. Mas tem outras sentenças declarativas dentro de uma teoria que elas precisam sim ser provadas. O que não precisa ser provado e assumido como verdade inquestionavelmente refere-se inclusive muito àquele núcleo irredutível da heurística negativa de Lakatos, né? Da teoria do que é uma teoria científica, do que é um programa de pesquisa segundo Lakatos, que vocês viram dentro do vídeo de filosofia da ciência, de o que é ciência afinal, e que vocês, se estão um pouco esquecidos ou ainda não viram, podem voltar lá e compreender melhor. Então, os axiomas, leis, postulados, eles vão fazer parte desse núcleo irredutível, do que não é questionado dentro de uma teoria. Porém, outras coisas podem ser geradas como novos conhecimentos. E é justamente as questões de que você pode inferir, inclusive logicamente, a partir desse núcleo irredutível, né? Então, aplicando raciocínio dedutivo, por exemplo, como outras regras, enfim, regras de inferência de uma maneira geral, a partir dos axiomas, definições ou hipóteses, aquilo que você assume como verdade, e você obtém novos conhecimentos ou previsões. Esse formato do que você obtém a partir das premissas, ou seja, essa argumentação válida que você constrói, como resultado você tem uma conclusão que na verdade acaba sendo o enunciado de um teorema, ou seja, aquelas verdades, ou melhor, afirmações declarativas que são provadas verdadeiras dentro da sua teoria, você chama de proposições ou teoremas. Qual a diferença então de proposição para o teorema? Teorema fica para aquelas afirmações declarativas que são mais importantes dentro da sua teoria. As proposições são importantes, mas em comparação com os teoremas, o teorema ele vai ser mais importante para destacar aquelas afirmações que são mais importantes realmente da teoria. Você vai perceber, então, você vai chamar ele de teorema. Você, quando lê um artigo científico, você percebe também que tem lemas e corolários. E o que vem a ser isso? Também são afirmações declarativas que precisam ser provadas verdadeiras. Mas então qual seria a diferença de um lema e um corolário para uma proposição ou teorema? Bem, os lemas eles são utilizados como base para provar proposições ou como base para provar teoremas. Já os corolários, eles são consequências muitas vezes diretas, inclusive muitas vezes triviais, de um resultado que foi obtido a partir de uma proposição ou de um teorema. Então, como uma conclusão de um teorema ou um caso específico de um teorema ou proposição, a gente tem um corolário. Então, novamente, teoremas são afirmações declarativas mais importantes dentro das teorias científicas. Proposições são também afirmações declarativas que precisam ser provadas, assim como os teoremas. Os lemas são aquelas afirmações declarativas que são utilizadas como base para construir novas proposições ou teoremas. E corolários, ao contrário dos lemas que são utilizados como base, eles são os resultados ou conclusões feitas a partir de teoremas e proposições. Tá ok? Então, é isso, mas vocês podem inclusive já ter ouvido falar também em conjecturas. E o que vem a ser conjecturas?
Conjecturas, diferentemente de teoremas, proposições, lemas e corolários, elas são afirmações declarativas, mas que ainda não foram provadas verdadeiras até o momento. Então elas ainda são apenas conjecturas. Eu acredito que elas são verdadeiras, mas eu ainda não provei que elas são. Tá bom? Então, esses itens são muito importantes para que vocês entendam um artigo científico, ou inclusive vocês entendam um livro de matemática que você vinha estudando e vinha esses nomes e você não percebia o que era. Então, quando você lê agora algum artigo científico de química, física, ou principalmente matemática, lógica, ou até de teoria da computação, vocês vão perceber do que se retrata esses itens quando aparecem por lá. Vocês vão perceber que dentro da teoria axiomática, os axiomas eles não têm nenhuma prova por baixo, porque eles não necessitam de demonstração, mas quando você vê enunciados de teoremas, proposições, lemas e corolários, vocês vão perceber dentro desse artigo que todos eles têm uma demonstração relacionada àquele enunciado. Vão perceber que os teoremas são realmente mais importantes do que as proposições, são resultados mais importantes, e vão ver também que os corolários vêm depois dos teoremas e os lemas vêm antes dos teoremas e proposições. Ok? Então é isso. Quem quiser saber um pouco mais também, inclusive, do que foi esse senhor aqui que está citado, ele tem tudo a ver sobre isso que a gente está discutindo, de teorias como estruturas. O Frankl ele foi um dos responsáveis pela resolução do paradoxo de Russell, relacionado à teoria cantoriana dos conjuntos, por meio da sua teoria axiomática de conjuntos. A teoria de Zermelo-Frankl não foi a única que resolveu o paradoxo. Há várias teorias axiomáticas igualmente importantes e resolvedoras dos paradoxos de Russell, mas a mais conhecida realmente ainda hoje é a de Zermelo-Frankl. E você, para entender um pouco mais sobre essa história, vale a pena entrar no link da descrição desse vídeo do canal Número Imaginário, tá? Para uma melhor compreensão e entendimento do que foi essa renascença da matemática sob a perspectiva da lógica. Então, a gente percebe que o raciocínio dedutivo é um conjunto de premissas e conclusões, de maneira que eu posso usar como premissas qualquer um desses itens. Eu posso usar uma definição como base, como sendo uma das premissas, tá? Como uma afirmação declarativa, como premissa. Eu posso utilizar fatos, verdades, ou seja, ou melhor, leis ou axiomas, né? Afirmações declarativas que são básicos e fundamentais e assumidos como verdade dentro da nossa teoria científica, bem como outras afirmações já demonstradas, por exemplo, proposições já demonstradas ou propriamente os lemas, né? E posso utilizar também o que a gente chama de hipótese, aquilo que a gente assume como verdadeiro. Então, se a gente está assumindo como verdadeiro, muito possivelmente, na conclusão, o enunciado do teorema ele vai ser uma espécie de se alguma coisa, vou chamar de alfa, então, estou aprendendo ainda a escrever com essa canetinha, tá? Então tem um pouquinho de paciência. Então beta. Beta foi o que você concluiu e alfa foi uma das hipóteses que você teve que assumir para chegar nessa conclusão. Então no enunciado do teorema, você vai ter que colocar o próprio alfa que você utilizou como premissa. Na verdade, a alfa era uma hipótese, né? Porque você vai ter que perceber que para o teorema ser verdadeiro, esse cara aqui vai ter que ser verdadeiro para que isso seja, para que o beta seja obtido. Por quê? Um argumento, como você aprendeu na aula de raciocínio dedutivo, ele é válido se somente se todas as premissas forem verdadeiras, consequentemente a conclusão também vai ser verdadeira. Assim você tem um argumento válido, tá? Outra coisa que você viu no vídeo sobre raciocínio dedutivo quando estava aprendendo o modus ponens, você percebeu que na hora que você tem uma construção, um argumento dentro da linguagem natural, a gente foi proveitoso utilizar e mapear cada uma dessas sentenças, dessas proposições em um símbolo específico, não é verdade? Então cada sentença foi mapeada aqui, foi conectada, foi linkada a um símbolo, e aí conseguir generalizar ou simplificar a aplicação de cada uma dessas frases em um formato aqui mais simples, que me fez compreender e raciocinar de uma maneira genérica
para qualquer que seja a sentença aqui, eu tenho então uma representação do raciocínio que foi feito. Essa questão é muito importante, que é a tradução da linguagem natural, do português, inglês, esperanto, seja qual for a linguagem que você quiser utilizar, numa linguagem formal. No caso aqui, a linguagem proposicional ou linguagem sentencial. Por que isso é importante? Porque as linguagens formais elas são constituídas por um alfabeto e um conjunto de regras gramaticais, de forma que todas as sentenças elas são obtidas a partir dessas regras e elementos do alfabeto. Por isso, para qualquer sentença apresentada, a gente consegue determinar se ela pertence ou não a tal linguagem. Um exemplo de linguagem formal é a linguagem de programação: Java, Python, C, C++, MATLAB, C Sharp, Fortran, Visual Basic, o que você estiver utilizando por aí, R, né? E é por isso que ao tentar interpretar seu código, o compilador ou interpretador, se quisermos ser um pouco mais geral, se o compilador apresentar erros de sintaxe, vai vir lá no seu código, no seu framework, a palavrinha syntax erro. Isso significa que ele não reconheceu aquela sentença do seu código, porque aquela sentença que você escreveu não pertencia à linguagem de programação na qual você está codificando. Isso só é possível porque aquela linguagem ela é formal, diferentemente da linguagem natural, que a gente não consegue determinar exatamente se aquela determinada sentença é naquela linguagem e tem uma interpretação, um significado. Então, na linguagem formal, todas elas consigo determinar se pertence ou não e consigo dar uma interpretação para aquilo. Essa interpretação já vai além da questão de linguagem, já vai estar dentro das questões de semântica de uma lógica, tá? Outro ponto importantíssimo é que podemos, mesmo com sentenças um pouco mais complexas, a gente consegue formalizar e formatar essas sentenças em um argumento que fica mais fácil de compreender e chegar na conclusão se é realmente um argumento válido ou não. Então, há várias vantagens se usar uma linguagem formal. E como os sistemas lógicos têm sua sintaxe constituída por uma linguagem formal, esta vantagem é incorporada então a esses sistemas. E dentre as vantagens, você já deve ter percebido, mas vale a pena a gente explicitar. Então, primeiramente, simplificar, né? Ou generalizar, dar mais atenção à forma, à estrutura lógica, por isso que a gente chama de formalizar, né? A estrutura lógica, a forma e seus valores verdade, do que aos significados ambíguos da linguagem natural. Portanto, ao traduzir da linguagem natural para a linguagem formal, a gente retira as ambiguidades das linguagens naturais e se atém apenas à sua forma, à sua formalização, permitindo assim uma construção e análise de argumentos. Ou, em outras palavras, desempenhar o raciocínio dedutivo e obter corretamente conclusões a partir de suas hipóteses ou premissas, né? Então, é muito útil na construção de argumentos e, consequentemente, demonstrações de teoremas e mesmo no seu dia a dia, para inferências de novos conhecimentos que você tem ou mesmo que sua teoria científica tenha. Tá? Então, se você vê, por exemplo, dentro da linguagem, dentro da lógica proposicional clássica, você vai ter, de um lado, você tem as questões de sintaxe e do outro, a semântica, o significado que você atribui a essa linguagem. Então, se você tem, a priori, uma linguagem formal, né? Então você vai ter um conjunto de interpretação das sentenças, de cada uma das sentenças dessa linguagem. Então a linguagem formal ela vai ser constituída, estou aqui colocando de uma maneira mais simplificada para facilitar a compreensão. Tá? Então, de uma linguagem formal ela vai ser constituída por várias sentenças, vocês vão ver na literatura também sendo chamada de proposições ou fórmulas bem formadas, tá? E todas elas, para cada uma delas, eu posso dar uma atribuição de um determinado valor lógico, tá bom? E aí, essas sentenças, proposições ou fórmulas bem formadas, na verdade, o que elas são? Elas só são sentenças ou proposições lógicas se elas forem afirmações declarativas que podem ser valoradas logicamente, tá? Então, sentenças como "que horas são" não é uma sentença lógica, tá? Não é uma proposição lógica, porque ela não é uma afirmação declarativa. Já para casa, menino, essa também não é, porque apesar de ser uma afirmação,
é uma afirmação imperativa, né, que não é uma afirmação declarativa. Entretanto, se a gente colocar 5 é maior do que 7, bem como existe vida em outros planetas, essas sim são afirmações declarativas e, portanto, são exemplos de declaração de sentenças ou proposições, tá? Lógicas. Mesmo nesse caso aqui, a gente inclusive consegue determinar 5 é maior que 7? Não, isso é falso. Mas consegui valorar, né? E esse outro exemplo, inclusive aqui, hoje a gente pode até não conseguir determinar se ela é verdadeira ou falsa, mas ela é valorável, logicamente sim. Alguns vão crer que é verdadeira, outros vão crer que é falsa, mas ela pode ser valorada logicamente, tá? É importante a gente entender e compreender, inclusive, essas questões que estão sendo apresentadas. Então vamos lá. Essas proposições que a gente está citando aqui são proposições atômicas. Por que são proposições atômicas? Porque a gente não consegue quebrar, ou melhor, reduzi-las em sentenças menores sem que elas deixem de ser sentenças lógicas. Por exemplo, se eu quebrar 5 é maior do que 7 em uma sentença menor do que isso, ela vai perder o sentido. Eu não consigo mais valorá-la logicamente. 5 é maior do que? Que sentido isso faz? Então, 5 é maior. Então, maior do que 7. Todas essas sentenças ela perdem sentido se eu reduzi-la, né? Se eu reduzir 5 maior do que 7, quebrar alguma parte. Isso significa que realmente essa é uma sentença atômica. Eu não consigo quebrar ou reduzi-la em uma forma menor, mantendo-a sendo uma sentença lógica, tá? Bem como existe vida em outros planetas. Existe vida. Não dá mais para saber se é verdadeiro ou lógico, não dá para mais valorar essa sentença, né? Bem como que horas são, já para casa menina a gente não tinha nenhum significado. Mas podemos construir esse outro exemplo aqui, eu acho ele bem interessante, porque é um exemplo de sentença que faz sentido algum, inclusive na linguagem natural. Ou seja, não dá inclusive para descrever ou saber se pertence à linguagem do português. Água, coca, latão. Água, coca, latão. Pá, gringo é mais caro. E as outras coisas eu não coloquei aqui do meme porque eu também não sei o que significa. Não sei se eu vou estar fazendo algum tipo de apologia a algo que eu não devo. Então, são sentenças também que não são determinadas como sentenças lógicas, porque elas não fazem sentido e, por consequência, eu não consigo valorar logicamente, tá? Então, eu consigo pegar cada uma dessas sentenças que são realmente sentenças lógicas, afirmações declarativas que podem ser valoradas, e apresentar, mapear, entregar uma variável ou símbolo proposicional que a represente. Então, P aqui está representando 5 maior que 7, Q está representando existe vida em outros planetas, e R está representando Sócrates é homem. Mas é uma variável proposicional. Eu poderia dizer que P em outro momento vai representar outra sentença, tá? Por isso que é chamada de variável ou símbolo proposicional. Aqui, nesse nosso exemplo, está representando essa frase em específico. E aí a variável proposicional, seja ela qual for, ela também pode ser valorada logicamente como verdadeiro e falso, como a gente vai ver na sequência. Então, esses são exemplos de sentenças atômicas, e agora eu apresento para vocês exemplos de sentenças compostas. Eu posso conectar essas sentenças atômicas formando então sentenças compostas. E como é que eu conecto? Através de conectivos lógicos, ou também conhecidos como operadores lógicos. Eu posso pegar, por exemplo, 5 é maior que 7, conectar com o operador de conjunção, o E, tá? E conectar com a outra sentença, existe vida em outros planetas. Do mesmo jeito que eu poderia fazer e conectar e chegar em outra sentença, 5 é maior do que 7, ou existe vida em outros planetas, ou inclusive utilizar um sim. Então, se 5 é maior que 7, então existe vida em outros planetas. Percebam que qualquer uma dessas sentenças, elas continuam sendo sentenças lógicas, né? Elas continuam podendo ser valoradas logicamente, tá? E continua com sentido, continua sendo uma sentença da linguagem natural com
um sentido lógico. Só que eu consigo quebrá-la ou reduzi-la de uma maneira mais simples, né? Consigo quebrar em duas frases aqui, ó, em duas sentenças lógicas. Por isso que ela não é mais uma sentença atômica. Essa sentença toda aqui, ela é composta de duas sentenças atômicas. A primeira e a segunda, né? Da mesma forma que esta daqui. A primeira sentença atômica e a segunda sentença atômica, tá? Bem como eu fiz a conexão com um operador lógico, mas poderia utilizar vários e vários e construir um argumento, por exemplo, com várias sentenças, uma frase, uma grande frase, uma argumentação, um parágrafo de sentenças lógicas, sempre conectado com operadores lógicos. É importante, vocês vão ver lá na frente que a interpretação de como é que esses operadores funcionam, bem como os valores lógicos que as sentenças, que o sistema lógico pode assumir, eu posso descrever tudo isso através de álgebras. Aqui, na lógica proposicional e de predicados, a gente vai estar utilizando a álgebra booleana, mas isso é muito interessante, mais cena para os próximos capítulos. Vamos dar continuidade aqui então e perceber que todas as sentenças compostas, ela então consegue ser formalizada, já que 5 é maior do que 7 é P e existe vida em outros planetas, é representado pelo símbolo Q, eu posso então representar também o conectivo ao operador lógico utilizando o operador de conjunção, como você vê aqui. Aqui o operador de disjunção, o OU, né? E o se então, ele é representado por uma setinha aqui. Se eu utilizasse se e somente se e somente se e somente se, eu estaria representando por uma implicação que vai, uma setinha que vai para os dois lados, uma implicação que P implica Q e Q implica P. A gente vai entender o porquê de como isso funciona. Então, isso foi uma introdução bem básica mesmo de linguagem proposicional, tá? E a partir de agora a gente vai compreender melhor como é que se dá a semântica, ou seja, a interpretação, como é que esses operadores lógicos funcionam. Fique por aí e vá para o próximo vídeo para compreender as tabelas verdade de cada um dos operadores lógicos, dos conectivos lógicos, bem como compreender como isso é intuitivo e prático no nosso dia a dia.